Estamos aqui hoje na casa do maestro Mário Tintori para prestar uma homenagem especial pelo seu centenário, né? Nós estamos aqui ao lado da filha dele, Helenice Tintori Raimundo, ela que é professora aposentada e reservou aí um minutinho do seu tempo para contar um pouco para a gente dessa história tão bonita que marca o centenário de Mário Tintori. Helenice, você como filha, então, conta um pouquinho para a gente desde o início, né, do Mário Tintori como pai, na família também. Meu pai foi um homem muito honrado, muito honesto, dedicado à família, né? E sempre ao lado dos filhos, preparando para que a gente tivesse um futuro bom e que a gente contribuísse para a cultura de Limeira, sendo eu professora e meu irmão, na época, juiz de direito. Ele foi um batalhador pela família, pela cidade, através da música e também um dos fundadores da Sociedade Operária Humanitária. Então, pelo que a gente vê, era um homem que gostava muito do progresso de Limeira, apesar de não ser limeirense, mas trabalhava por Limeira, no desenvolvimento da nossa cidade. Como ele começou na vida da música, né, como maestro, com certeza no comecinho você não conseguiu assim lembrar muito bem porque ainda era novinha, né? Mas sabe de toda essa história dele, uma história bonita. E conta um pouco pra gente como foi esse início dele. Ele nasceu no dia 2 de fevereiro de 1911 em São José do Rio Pardo. Lá ele viveu pouco tempo, veio para Limeira em 1928, onde ele começou a estudar música aqui em Limeira. Em 46 ele foi cursar o Conservatório Musical Carlos Gomes em São Paulo, aprender harmonia, clarinete, onde ele se formou e onde ele teve contato com grandes músicos da época. Ele participou também da Orquestra Sinfônica de Limeira, do nosso clube. Trabalhou depois disso, quando ela foi extinta, para que houvesse nova orquestra limeirense. Ele, em 1949, ele assumiu a Corporação Musical Henrique Marques, onde ali ele trabalhou muito pela banda, e ele na minha casa, na sala, nesta mesma sala, ele preparava os músicos, dava aula de música, chegou a formar a banda com 57 músicos. E ele compôs muitas músicas, inclusive músicas religiosas. Ele foi muito amigo do cônego, na época, cônego Silvestre Rossi, e que ele preparava muitas músicas, compunha muitas músicas religiosas para ele. Inclusive, ele é o autor do hino da Catedral Nossa Senhora das Dores e também do hino da Diocese. Além dos outros hinos escolares, ele compunha hinos para as escolas. A maioria das escolas aqui em Limeira possui o hino do meu pai. E ele também é compositor do hino da Internacional. Na época a senhora lembra de ver ele realizando essas composições? Tem um pouquinho da lembrança de como ele se sentia nesses momentos? Ele se sentia muito satisfeito quando ele terminava a sua obra. Às vezes eles queriam fazer uma comemoração ou então homenageá-lo. Ele dizia: não, isso não é preciso, porque não é nada mais do que obrigação eu trabalhar para o bem de Limeira. E isso agradava muito ele. E tudo que ele conseguia através da música, através dos políticos, do Paulo Palmiro D'Andrea, do Dr. Otávio Lopes Castelo Branco, que foi prefeito de Limeira, ele então, em agradecimento, compunha um dobrado sinfônico para eles. Helenice, nessa carreira, né, o Mário Tintori também ensinava muita gente, foi professor de muita gente, muitos alunos dele se destacaram também, né? Como era essa convivência com ele, com os alunos? Meu pai teve muitos alunos, inclusive um que começou a estudar com 7 anos, chamado Valdilei, que o apelido dele é Bentivi, que muitos devem conhecê-lo. Ele se destacou muito na música. Ele saía bravinho daqui, ele era uma criança, saía bravo porque ele errava e meu pai fazia ele estudar de novo. E foi estudando. O Bentivi, como tendo meu pai primeiro professor dele, foi, como eu vou dizer, ele foi se aperfeiçoando e chegou a ser flautista na Orquestra Sinfônica de Campinas. Lá ele se destacou muito, se aposentou lá.
E eu me sinto orgulhosa de saber que todo o povo limeirense, nesse momento, está voltado em rever com saudades, né, o bem feito que o meu pai fez por Limeira. E nessa visita aqui na casa do maestro Tintori, podemos encontrar também o José Benedito Tintori, sobrinho do maestro. Ele que teve a oportunidade de conviver aí bastante tempo com o tio e vai contar um pouquinho também da história do famoso piano, né? O piano que ainda se encontra aqui na casa do maestro. Fala um pouquinho pra gente sobre essa história e sobre a emoção do maestro Tintori quando ele ganhou esse piano de presente. Olha, o maestro teve um piano em tempos muito antigo, quando ele trabalhava como marceneiro na máquina de São Paulo. E ele fazia um esforço terrível, porque ele trabalhava o dia todo e à noite ele tomava trem para ir para São Paulo, voltava de madrugada para terminar o curso de música. E nesse sacrifício, ele precisou vender um piano que ele tinha. Depois de muitos anos, meu primo o Zé Walter adquiriu um piano em São Paulo e mandou de presente para ele. E o tio Mário, quando abriu a porta, falou, era a entrega de um piano. Falei, como aqui ninguém comprou um piano? Como que vem um piano? Aí, não, mas é esse endereço, o maestro Mário Tintori, sim, sou eu. Então, chegou um piano de surpresa e que foi a alegria dele até o final da vida, onde ele terminou muitas composições dedicadas aos amigos, uma particularmente dedicada para mim, que tenho muito orgulho, e para minha filha. Ele acabou fazendo ultimamente uma música quando ele estava na UTI, na humanitária, da qual ele foi um dos fundadores, Helenice já falou. Ele encontrou com um assistente social que havia feito uns versos dedicados ao neto. Ele musicou esses versos e ela encaminhou para o neto, que mora nos Estados Unidos, inclusive com uma foto do maestro Mário Tintori, para o neto futuramente saber quem tinha musicado aqueles versos. Legal, muita história mesmo para contar, né? Aqui no centenário do maestro Mário Tintori. Ele vai encerrar então com um pouco de uma música aqui, de uma composição do maestro, para a gente encerrar essa matéria. Obrigada também pela participação do senhor e essa homenagem ao maestro Mário Tintori aqui do programa Reinaldo Bastelli neste centenário.